tá teu tempo? Tá tranquilo aí, gente? Falar do Não quê? sei. Do espaço? Ah, então eu quero falar... Exatamente! Eu quero falar do espaço. Então, se a gente tem tempo para falar do espaço... assuntos, né? Não, eu queria... Porra, olha só. Eu sei, você falou aqui que você fez você fez a prova para a NASA em 98. Não, 98, conta né? a história de como que foi a entrada na NASA, que é uma história muito legal que o pessoal acho que não sabe. Pois olha só, tudo que eu sei é assim, eu sei de coisas sobre o teu ministério e eu sei que tu é o primeiro brasileiro astronauta e tudo mais. Agora, a parte legal eu não sei, pô. Ó, se você me permite, deixa eu começar essa história lá atrás, lá em Bauru. Por que eu gosto de falar isso aí? Porque às vezes o pessoal... Só para lembrar, eu não sei se te falaram antes aqui, mas se você quiser ir ao banheiro, você fica à sim, vontade. Porque senão tu vai ficar querendo acabar o troço para poder ir ao banheiro. Tá tranquilo, tá tranquilo. Qualquer momento que você quiser, eu enrolo aqui com o Sérgio, tá tudo bem. Tá tranquilo. Tá. Mas, veja, eu gosto de falar essa parte de Bauru, inicial, porque eu vejo hoje, a gente tem tantos jovens talentosos no Brasil, meninos e meninas, aliás, a gente precisa de mais meninas na ciência também, né? Mas, e às vezes a pessoa pensa assim, meu pai não tem dinheiro, eu moro na periferia, lá assim, eu não vou ter chance. Aí eu vou falar da minha história para desmistificar isso. Tem chance sim e tem muita chance, né? Inclusive tem projetos interessantes no Ministério, com o Auxílio Brasil também, né, sobre isso. Mas eu sou lá de Bauru. Então, para quem conhece Bauru, conhece a Praça da Bíblia. Hoje, ali na minha época de criança, lá não existia a Praça da Bíblia, era o meu campinho de futebol lá. Onde tem o viaduto da 13 de Maio, não tinha nada. Onde tem a Avenida da Nuno de Assis, também não tinha nada. Era só o rio que vivia enchendo. Pô, tá denunciando a idade, ministro. Quase 60 já. E aquele rio, ele enchia e alagava a minha casa. Era uma casa de madeira ali na Bela Vista. E eu era um dos garotos correndo descalço por lá, jogando bola e sonhando em ser piloto. Piloto de quê? Oi? Piloto de quê? Piloto de avião. Já queria ser piloto de avião? Queria ser piloto de avião. Meu pai, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café. Cara que limpa o chão, corta grama, faz café. Tá. Muitos lugares o pessoal chama de faxineiro também, esse tipo de coisa. Então, ele era faxineiro lá do Instituto Brasileiro do Café. A minha mãe, dona Zuleika, ela era escriturária da Rede Ferroviária Federal. Somando os salários dos dois, a vida era apertada para burro, já não tinha dinheiro para nada. Hoje eu fui lá na Brinque, por exemplo, na feira que está acontecendo agora, lá no... Ficou pirado no nos Center brinquedos. Norte. Pô, você vê aqueles brinquedos todos, eu nunca tive. Tá rolando? Tá rolando agora, nesse momento, legal. tá lá no Center Norte, super bacana, com quem gosta de brinquedos, assim. E eu olho essas coisas, eu queria ter um daqueles, não sei o que. Eu tinha era carrinho de plástico, que eu fazia as estradinhas lá na terra, assim, vai. E eu ia para o aeroclube, para ver os aviões lá. E sonhando em voar. No lugar que eu ficava grudado na cerca, hoje tem uma estátua minha lá, escrito assim, do sonho ao espaço. E tem uma réplica da cápsula que eu voei, tem uma réplica lá, o pessoal visitar lá também. Porra, deve ser um motivo de orgulho muito, muito foda. Deve ser gratificante ver isso aí. É bacana. Principalmente quando você vê as escolas indo lá, entendeu? Com a garotada. Esse é o objetivo desse negócio. Por isso que eu estou contando essa história aqui também. Aí eu ia lá, ficava vendo os aviões, isso aí é o que eu quero fazer. Mas não tinha dinheiro para pagar a hora de voo, que é caro pra caramba, diga-se de passagem. Uma coisa que a gente tem que melhorar no Brasil, os nossos aeroclubes, né? Para ter mais facilidade para o pessoal fazer voos e ser piloto. E aí os pilotos de lá falam assim para mim, já que você não consegue voar, não tem dinheiro para voar aqui, por que você não entra na Força Aérea? Força Aérea você pode voar, você pode ter uma carreira e tudo mais, pode ser piloto. Ótimo, mas para entrar na academia da Força Aérea eu tinha que passar no vestibular, tinha que estudar, não é fácil. Você tinha quantos anos nessa época aí? Era garoto? Eu tinha 14 anos nisso aí. Aí... Tava no ginásio nessa época. Tinha acabado de sair Tava indo pro ensino médio, né? Aí, além disso, eu tinha que ajudar em casa. O que não é diferente da vida de muitos desses jovens, né? Você tem que trabalhar para ajudar, tal. Até 14, quando eu tinha uns 10 anos, eu comecei a trabalhar na feira, livre, carregando caixa no final de semana para ganhar um troquinho. Com 14 anos, eu consegui um emprego na Rede Ferroviária Federal, graças ao Senai. Por isso que eu gosto tanto do Sistema S, do SESI, Senai, Senac, todos esses S. Esses aí são foda mesmo. São bons, muito bom. Aí, eu estudava de manhã no Senai, fazia curso de eletricista, lá dentro da rede ferroviária já. À tarde eu trabalhava como eletricista aprendiz na rede ferroviária, ganhava meio salário mínimo. Com o meio salário mínimo eu pagava o curso noturno do Liceu Noroeste, que era uma escola privada, mas era a única escola que tinha curso, colégio técnico profissionalizante em eletrônica, que eu queria fazer. Então eu saía de casa às 6 da manhã, voltava às 6 da tarde,
jantava, tomava um banho rápido, ia para o liceu, voltava meia-noite para casa. Aí você pergunta assim, como é que você fez para passar na academia se eu não tinha nem tempo e nem dinheiro para fazer cursinho? Mas eu tinha vontade. Aí que vem para a galera que estiver assistindo aí, pensando, vontade é a parte mais importante. Aí o momento, geralmente as pessoas tentam achar desculpas por alguma coisa que talvez falhe lá na frente. Eu não vou tentar porque sabe como é que é, eu não estou fazendo cursinho, assim por exemplo. Não. Ache uma solução. A solução que eu achei era o seguinte, no momento que eu tinha de folga dentro da locomotiva lá, com o motorzão funcionando atrás, eu trabalhava entre o motor e o painel, na parte de trás ali do painel, eu acendia a luz de manutenção, pegava aqueles livros do Ramalho, Ivan, Nicolau, Toledo, lembra de Fundamentos da Física? Estava lá estudando, cheio de graxa, aquela coisa. Eu fiz algo semelhante assim, para passar numas provas aí. Mas isso daí. A gente encontra um momento para correr atrás. Isso aí. Exato. Aí teve um dia daqueles que eu saí com o livro embaixo do braço, assim, da locomotiva. Aí tinha uns caras que já trabalhavam lá um tempão. Lá para mim, moleque, tá estudando o quê aí? Falando, estou estudando para fazer a prova da academia. Não vou ficar aqui não, vou ser piloto. Você vai ser piloto. Cara, na real, esse negócio é para filho de rico. Você nunca vai conseguir, você vai ficar que nem a gente aqui na oficina, você vai ficar frustrado, larga a mão desses livros aí. Quando você tem um sonho, você fala para as pessoas do seu sonho, geralmente eles acham dificuldades do ponto de vista deles. E se a gente deixar essas ideias ruins criarem raiz na cabeça da gente, é aí que você não consegue fazer as coisas. Mas eu era novinho, eu cheguei em casa aquele dia, estava jantando lá, uma canja de galinha, eu lembro até hoje, assim. Aí minha mãe, dona Zuleika, chegou do trabalho, ela era italiana, com os olhos azuis, assim, brava pra caramba. Ela olhou para mim e falou, o que foi? Então, não fala logo o que foi. Eu falei para eles lá que eu quero ser piloto. Eles falaram que é impossível. Acho que eles têm razão, não estou fazendo cursinho. Como é que eu vou comprar? Para. Presta atenção, ela me falou. Eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua vida. E eu te digo mais, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. 4 coisas. E ela estava certa. Eu estudei, passei na prova da academia, contrário a todas as... Passei em segundo lugar no país. Na AFA, né? Na AFA, né, lá em Pirassununga. Fui para lá, fiz o curso, né, saí como piloto. De lá eu fui para Natal, fiz curso de piloto de caça, né, ala da aviação de caça. Dali eu fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 3º do 10º, já como piloto operacional. Aí eu me formei como líder de esquadrilha, você pode liderar 4 aviões, instrutor de aviação de caça, instrutor de liderança, oficial de segurança de voo, trabalhar com investigação e prevenção de acidentes. A vida estava estabilizada, eu já era piloto de caça, casei, meu filho Fábio já tinha conseguido o que tu queria, que era ser piloto. A maior parte das pessoas, quando chega numa situação dessa, o que faz? Vai desanima, desacelera. Desacopla, fala, tá bom, já cheguei aqui, tá bom. Uhum. Aí eu lembrava da minha mãe também, falando assim para mim, olha, se você quer ser bom em alguma coisa, né, realmente... Você nunca se acomode onde você estiver. Sempre tem alguma coisa para ser melhorado. Sempre tem alguma coisa para ser melhorado. Né? Aí eu pensei e falei lá com o meu comandante para fazer... Eu quero fazer um curso de engenharia. Ele falou, aonde? Eu falei, lá no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Aí ele olhou para mim e falou assim, você não vai passar lá. Lá só tem gênio. Eu não sei, eu devo ter cara de burro. Coisa para... É que o ITA é foda mesmo, né? É difícil de entrar ali. Mas posso fazer o vestibular? Pode. Eu falei, tá bom, vou lá. Se você passar, você entra. Fui lá, fiz o vestibular. Passei para engenharia aeronáutica lá no ITA. Mas tu já era oficial da... Eu já era oficial da Força Aérea, já era piloto de caça. Tudo. Qual que era tu era o quê? Capitão? Eu era tenente. Tenente. Primeiro tenente. Aí fui para lá e eu tinha notado uma coisa aí que é importante para a galera que estiver assistindo aí. Tem que estar varrendo o mercado, vamos chamar assim, o tempo todo. O que eu posso fazer com a minha qualificação? O que eu posso... aumentar a minha qualificação para fazer alguma coisa que eu queira. Então, eu notei que lá no DCTA, na época era CTA, onde tem o ITA, lá tinha a divisão de ensaios em voo, onde são feitos os testes dos aviões da Força Aérea. Lá tinha o piloto de testes e o engenheiro de testes. Não tinha nenhum que era piloto e engenheiro do mesmo corpo. Falei, eu sou piloto de caça. Se eu me formar engenheiro, no ITA, eu vou lá para ser, posso ser um piloto de testes com engenharia, posso ser o primeiro dessa nova categoria. E foi o que eu fiz. Aí eu criei oportunidade. Isso é importante. Às vezes o pessoal fica esperando a oportunidade cair no colo. Ela não cai, você tem que criar. Aí eu criei essa oportunidade. Com isso eu voei praticamente todos os aviões que o Brasil tinha na década de 1990. Eu tive chance de voar nos Estados Unidos. Eu voei F-15, F-16, F-18 com a Marinha Americana. Qual que é o mais maneiro? Eu gostei mais do F-15 na Força Aérea. Por quê? Porque ele é mais rápido, mais brabo? Não, ele é
vamos dizer assim, as qualidades de voo dele são melhores do que os outros, do ponto de vista do piloto. Então, um avião bimotor, um avião que você sobe de 0 até 35 mil pés, por exemplo, em 2 minutos, no máximo. Você sobe quase na vertical com ele. Ele é supersônico e ele voa exatamente da maneira como você espera. Você está voando um avião. Você comanda uma curva para a esquerda. Você espera que ele comece a reagir, dependendo da velocidade, imediatamente, ou ele tem um pouquinho de retardo, mas ele tem uma certa força no comando. Tem aviões, o F-16, por exemplo, que eu voava lá, F-16 era é famoso. um F-16A, ele era, da primeira versão, ele tinha ainda o stick, o joystick dele era fixo, não era nem móvel. Então, ele trabalhava com a pressão da sua mão. E como ele voa, pode ser um pouquinho mais, para explicar, ficar um pouquinho mais técnico assim, Claro. que é o seguinte, o avião ele tem rolamento, certo? Ângulo de rolamento, por exemplo, 30 graus à direita, 30 graus positivo, 30 graus à esquerda, 30 graus negativo, ângulo de rolamento, ângulo de arfagem e ângulo de guinada. Tá? São os 3 eixos do avião. Ângulo de arfagem é nariz para cima, para baixo. E aí, o outro é o quê? Guinada. Guinada. É girar no eixo. Guinada, você gira no eixo aqui. Tá. E aí o que acontece? Geralmente, intuitivamente, como piloto, quando você está voando aqui o avião, quero fazer uma curva à esquerda, se você olhar no gráfico que mede o comando dele, né, e a força no comando, você vai notar o seguinte, quero fazer a curva à esquerda, você comanda aqui, mancha à esquerda, ele movimenta o aileron, né, e você começa, depois vai ter um retardozinho, e ele começa a vir para a esquerda. Quando ele chega no ângulo que você quer parar, por exemplo, 30 graus, mais ou menos você sente aqui, se você olhar o gráfico, então, vira assim, olha, foi à esquerda, então, comando negativo aqui para a esquerda. Aí eu mantive aqui à esquerda. Aí ele começa a inclinar. Quando ele chega no ângulo, geralmente, o que você faz? Você dá um comando, você volta mais do que o neutro para parar ele no movimento, depois você chega em neutro. Então, faz assim. Uhum. Tá? Ou seja, intuitivamente, a gente comanda ângulo. Ângulo de rolamento, ângulo de arfagem, etc. Ótimo. Isso é intuitivo. E o F-15 funciona exatamente dessa forma. Ele tem comando reversível, ou seja, ele não... Vamos dizer assim, ele não é comando direto, ele funciona com hidráulica, né? Você comanda no sistema hidráulico, por causa da força no comando, mas ele funciona exatamente da maneira como você quer, em ângulo. Ótimo. F-16. F-16, imagina que você vai fazer a mesma coisa com o F-16, tá? Você quer fazer uma curva e parar em 30 graus. Aí eu boto uma força, porque você não consegue fazer isso aqui, você bota uma força no joystick para a esquerda. O que ele interpreta não é o ângulo de rolamento, mas o phi-ponto, a razão de giro para lá. Caramba. Como ele interpreta a razão de giro, se eu estiver parado, significa para ele, mantenha no ângulo que está. Se eu empurro um pouquinho, com um pouco de força, significa eu quero girar com pouca velocidade. Uhum. Bastante força, eu quero girar rápido. E se eu tirar a mão no manche, ele para onde estiver. Então, quando você vai voar um avião desse jeito, em que você comanda o phi-ponto, você comanda as razões de giro, razão de ângulo, é diferente, não é intuitivo na mente. Então, o que acontecia? Quando você decola com o F-16 no começo, você tem tendência a sair batendo asas, assim, porque você quer parar ele, você acaba dando um comando para lá, ele começa a virar para o outro lado, não, para cá, até você alinhar. Então, dá um gráfico assim. Entendi. Então, era mais difícil de voar o F-16. O F-15, não, é perfeito, é enorme, né? Tem quase 3 metros do canopy, né? Da nacelle até o chão. Então, para eu que sou baixinho, ou eu me pendurava para sair dele no caso de emergência, ou corria por cima, corria pela asa e pula pela ponta da asa. Entendi. Né? Caralho. Agora, que maneiro, cara. é muito legal esses aviões. Aí eu vou o MiG-29 também, que é outro aviãozaço russo, né? Aí eu voltei ao Brasil, fiz um mestrado lá com o professor Santo em otimização de trajetórias orbitais, lá no ITA. Aí depois fui para os Estados Unidos para fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas, né? Mas até aí ainda não tinha papo de ser astronauta. eu tinha vontade, mas não efetivamente. Porque o Brasil nunca teve astronauta. Essa vontade saiu da onde, Marcos? Porque assim, você falou para mim que você, no começo você queria ser piloto. Queria ser piloto. Em algum momento tu quis ser astronauta. Eu vou dizer um momento que foi muito característico, assim. Eu estava voando lá em Santa Maria fazendo uma interceptação noturna, né? Uma noite aquela clara, assim, sem
só estrela, uma lua enorme, lua cheia, assim, enorme. Estava eu e o Portes. Portes é um cara da minha turma. A gente fazendo interceptação lá. O controle vai te falando, curva para trás, curva para trás, você achar o outro avião, entra em combate, depois separa. E, de repente, eu estava voando assim, eu vejo aquela lua. E a impressão que dava, sem sacanagem, era quase como se eu esticasse a mão para fora do avião, como se fosse possível, né? Eu ia encostar na lua. Sabe? Um negócio lindo, assim. Eu pensando, falei assim, pô, o meu irmão tinha fotos da Apollo, todo o programa Apollo, ele tinha na parede do quarto dele, aquele negócio sempre ficou na minha cabeça. Falei, pô, eu tô aqui como piloto, de repente eu podia, né? Quem sabe? Sobe mais um pouquinho, né? Subir mais, voar mais alto, voar mais rápido, né? De repente eu consigo. Mas não tinha nada que indicasse a possibilidade, entendeu? Não tinha nenhum caminho aberto, o Brasil não participava de nada que pudesse ser astronauta, nada disso. Mas eu acho que, de alguma forma, quando você quer muito uma coisa, é gozado, é como se o universo começasse a conspirar a seu favor, né? De repente eu estou lá fazendo doutorado, o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. O meu irmão viu no jornal, no Brasil, uma chamada da Agência Espacial. E ele mandou para mim, já tinha computador, né? Em 1998 era lento, era aquele discado ainda, aquela coisa. Nascimento da internet ali. Aí eu recebi aquilo, eu olhei, ele escreveu assim no e-mail, né? Dê uma olhada nisso, tem a sua cara, acho que você vai gostar. Aí eu vi aquele... Eu demorei, mas mesmo assim eu demorei um tempão, acho que eu demorei uns 30 segundos, mais ou menos. Eu falei, eu vou fazer esse negócio. Aí fiz lá a aplicação, né? Me inscrevi, né? Com a NASA, com a Agência Espacial Brasileira, avisei na Força Aérea, aí teve uma confusão, meio difícil para conseguir me inscrever. Mas os caras não queriam deixar você fazer isso? Não, no começo não queriam deixar, porque eu já estava no exterior, falaram, já está no exterior, por que você quer fazer isso? Pô, mas aí são outras coisas. Sempre tem esse tipo de coisa, né? Aí eu me inscrevi, aí fui selecionado na primeira... Eles fazem assim, são 3 fases. O que a NASA faz, ela pega aquele monte de currículo, faz uma seleção de currículo e reduz um grupo. Aí pega aquele grupo, faz exame médico, físico, psicológico, tal, reduz mais, porque muita gente fica fora nesses exames. Exame médico, por exemplo, ou psicológico, tem certas características para astronauta que são muito específicas. Você não pode ter uma pessoa, por exemplo, que não se dê bem com outras pessoas em situação de estresse, né? Acho que vai dar merda no espaço. Então, Sim. Você tem que ter um grupo que trabalhe, uma pessoa que trabalhe bem em grupo, né, e etc. E depois eles pegam aquelas pessoas reduzidas e fazem uma entrevista. E aí dessa entrevista, que é em grupo e isolado, dessa entrevista eles fazem a escolha. Geralmente, as turmas da NASA acontecem a cada 2 anos, em média, não é escrito em pedra. A primeira turma foi a turma 1, lá dos eleitos, lembra aqueles 7? A minha 17. Eles escolhem uma média de 20 astronautas a cada uma dessas escolhas. A minha tinha 32, já teve turma de 12, por exemplo, turma menor, então, para fazer uma média aí. E toda aquela galera lá, por exemplo, da turma 17, toda aquela galera lá se tornou astronauta? Quase todo mundo. A gente perdeu 2 no caminho. Tá, mas o previsto é que todos se tornem. A ideia é que todo mundo se torne. Eles fazem uma seleção muito rígida, justamente para não ter muito atrito, como a gente chama, não perder muita gente no caminho. O curso ele é pesado, né? Eu fui selecionado, aí fui lá para Houston. O curso demora 2 anos para se formar como astronauta profissional. Ele foi selecionado primeiro aqui no Brasil, porque teve essa parceria. Aí depois ele foi ser treinado na turma que a NASA criou. Aí podia ter gente do Brasil, tinha gente de outros países além dos Estados Unidos? Tinha 6. Mas para mim uma surpresa que eu tive, a primeira coisa que eu cheguei aqui, eu falei assim, mas eu vou ser selecionado sozinho? Não tem um backup? Não tem uma outra pessoa? Não, é você só. Aquilo deu um certo frio na barriga, falei, pô, eu não posso falhar, né? Não posso fazer merda. Eu não posso falhar, eu não tenho nenhum outro comigo. É o primeiro ponto que eu achei. Segundo, que eu cheguei lá achando, pô, já fui selecionado, né? Tá tudo legal. Cheguei lá, não, você vai fazer os testes de novo. Eu, pô, de novo? Aí fiz os testes de novo lá no NASA para poder... Que testes? Aí os testes físico, teste médico, teste psicológico. O Palhares, quando ele veio aqui, ele falou que ele tinha que ter um certo currículo com determinadas habilidades para poder participar de treinamentos. Que ele está querendo fazer, exatamente. Ele fez alguns desses testes aí. Não com a mesma rigidez, talvez, mas alguns, né? Tem algumas diferenças. E aí vão surgir, por exemplo... Né, depende no que você vai voar também, né? Se era no ônibus espacial, se é numa cápsula, né? E hoje